Há 78 anos, o Exército Vermelho libertava os prisioneiros do campo de concentração na Polônia, o maior e pior campo de concentração nazista, onde milhares de judeus foram exterminados. O dia era 27 de janeiro de 1945, data em que a Assembleia Geral das Nações Unidas definiu para celebrar o Dia Internacional em memória das vítimas do Holocausto. O vereador Rogério Santos falou sobre esse período triste da história da humanidade. O Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto é celebrado todos os anos no dia 27 de janeiro. Nesta data, em 1945, as tropas soviéticas libertaram os prisioneiros do campo de concentração e extermínio de Auschwitz, sinônimo de genocídio de judeus e de tantos outros perseguidos pelo regime nazista. Realmente foi uma marca terrível para a história, de chorar, de lamentar, mas também de aprender com essa história. Durante aquele período, muitas pessoas se mostraram como heróis também no meio de um ambiente como aquele. Então, se é verdade que a gente tem que olhar e lamentar, mas também tem que saber que nesses momentos difíceis da história da humanidade, sempre deve se levantar homens e mulheres que assumam a responsabilidade de proteger, primeiro de defender a verdade e de proteger aqueles que são mais fracos. Em meio a tantas histórias tristes, de tantas lágrimas e dor, há histórias bonitas de serem contadas, de pessoas resilientes que combateram o mal com amor pelo outro. Como a história de Maximiliano Maria Kolbe, um franciscano polonês morto no campo de concentração em 1941. Que naquele momento do Holocausto, onde judeus estavam indo para os campos de concentração, ele mesmo estava em um campo de concentração também, e um dos soldados quis desertar e acabou sendo julgado para um sacrifício. E o que ele fez foi o seguinte: vendo que aquele soldado tinha família, tinha filhos, e o desespero daquele homem pensando nos filhos, ele se ofereceu no lugar daquele soldado e morreu. Ou seja, fez o sacrifício de si para poder dar a vida, de alguma maneira, para aquela família. Infelizmente, o ódio não se extinguiu em 1945 com o fim da Segunda Guerra Mundial. Por isso, é preciso lembrar para não esquecer. É preciso lembrar para que não tenhamos mais vítimas do ódio e da discriminação. A gente espera que nunca mais a humanidade repita coisas como essa. Também é um momento de lembrar que, nos momentos mais difíceis da história, os homens e mulheres de boa fé, de caráter, que vivem a verdade, devem se colocar como ser humano em defesa do outro.